Graças a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui na tua presença. Vamos continuar meditando na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Fizemos 2 reflexões. Eu acredito que ainda hoje não será possível terminar, porque é um capítulo bem extenso. Capítulo 9 de Lucas. São 62 versículos. Nós estamos no 23, então dificilmente nós vamos conseguir, mesmo porque são vários assuntos que são tratados. O assunto que ele trata aqui agora é sobre o levar a cruz, que é uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, de falar, nem de pensar, não gosta de lembrar que tem que levar a cruz, né? Porque o céu é atraente, o paraíso é atraente, a vida eterna é atraente, mas quando fala em cruz ninguém quer, não é? É difícil. E é próprio do ser humano, não é uma coisa negativa, não. É próprio do ser humano querer a melhor parte, obviamente. Mas para alcançar a salvação, nós precisamos também carregar nossa cruz, porque foi isso que Jesus deixou bem claro para todos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. A palavra que Jesus deixa aqui é uma palavra, de certa forma, enigmática, mas muito contundente, porque vai de encontro com o ego humano. Quantas pessoas estariam ali naquele momento, seguindo Jesus, ouvindo seus discursos, demonstrando toda a boa vontade do mundo, querendo seguir Jesus? O que eles queriam era isso, deixavam suas casas, seus afazeres, iam lá no pé do monte ouvir os sermões que ele estava pregando. E então ele diz assim: se vocês quiserem me seguir, tem que negar a si mesmo, tem que tomar cada dia a sua cruz e me seguir. E observa que a cruz não é de vez em quando, passou a aprovação, agora é sua bonança. Não, é cada dia tomar a sua cruz. Todo dia você vai ter que carregar uma cruz, até chegar no Calvário, como ele fez. A gente precisa ficar esperto com a palavra de Deus, irmãos. Precisamos ter conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Quantas pessoas se levantam em nome de Deus para fazer profecias falsas? Eu tenho um amigo que é pastor, era pelo menos, não sei se ainda é, mas ele era pastor, profetizava. E um dia, acho que ele queria me agradar, fez uma oração e profetizou para mim dizendo: agora chega, meu servo, acabou, não vai ter mais prova na tua vida. Eu falei: Senhor do céu, que profecia é essa? Porque Jesus diz que todo dia você tem que tomar a sua cruz. Claro que a gente vai ter bons momentos, claro que a gente vai ter momentos felizes. O Senhor nos proporciona essa alegria, essa felicidade da salvação, de saber que nós iremos para o céu, de termos momentos bons, de nos sentirmos amados pelos nossos irmãos também, de sentir que nós somos úteis no serviço da pregação do Evangelho, do ensino da Palavra de Deus, porque é uma coisa que o Senhor nos concede. Mas não podemos esquecer que nós estamos num mundo estranho, num mundo que não é reino de Deus. Esse mundo aqui, ele está sob domínio de Satanás. Quando Adão pecou, entregou o domínio que Deus havia lhe dado nas mãos de Satanás. Bem assim. Então esse mundo vai fazer oposição aos crentes, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são seguidores fiéis, aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Esse mundo vai fazer oposição a eles, porque o que esse mundo quer? Que nós adoremos o príncipe desse mundo. Mas nós que temos um compromisso com Deus, sorrindo ou chorando, nós vamos fazer a vontade de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos prestar atenção no que é que nós estamos fazendo, como nós estamos servindo aquele que nós estamos seguindo, e se nós realmente o estamos seguindo. Porque seguir Jesus sem levar uma cruz não é seguir Jesus.
E servir o Senhor sem negar nós mesmos é impossível. Existe um Deus que não é muito falado, que se chama ego. Muita gente serve o seu próprio ego. Paulo diz claramente que alguns servem apenas ao seu ventre e mais nada. Então nós precisamos aprender a negar nossa própria vontade. Há um momento em que Deus nos diz: olha, é momento de você se calar. É momento de você deixar eu fazer a obra na tua vida. Foi o que aconteceu com Moisés quando chegou perante o Mar Vermelho, e diante dele o mar, e atrás dele vinha Faraó com seu exército, e o povo começou a clamar: oh meu Deus, nós vamos morrer. E Moisés foi diante do Senhor e falou: Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? E o Senhor disse: hoje você verá o grande livramento que o Senhor te dará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então é no silêncio, no teu silêncio, que Deus opera. Se entregue à vontade de Deus. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, deixa de pensar em fazer só aquilo que é a tua vontade, só aquilo que está no teu entendimento, e começa a fazer aquilo que a palavra de Deus ensina, e você verá a bênção de Deus na tua vida, e você verá a salvação de Deus na tua vida, como Moisés e o povo de Israel todinho viu. É levar a cruz, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz cada dia, e então, depois disso tudo feito, seguir Jesus. E seguir Jesus, irmãos, não é só falar dele, não. Muita gente pensa assim: eu me batizei numa igreja, eu falo de Jesus, eu estou seguindo a ele. Seguir Jesus é fazer o que ele fez, andar nas pisadas dele, ter o mesmo comportamento dele, amar como ele amou, se entregar como ele se entregou, renunciar como ele renunciou. Buscar a presença de Deus como ele buscou. Ele negou a si mesmo. Paulo diz que, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele despojou-se a si mesmo. Ele tomou a forma humilhante de homem, e na forma de homem ele foi achado obediente, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós precisamos aprender o caminho da obediência. Muita gente não gosta de obedecer, mas quem não sabe obedecer também não serve para mandar, irmão. Muita gente quer ter cargo na igreja, quer ter posição, quer ter autoridade, quer mandar. Imagina, quando você adquire uma posição na igreja, é para servir. A maior posição é essa. Jesus foi muito claro quanto a isso: o maior de vós será o menor. Mas muitas vezes a pessoa quer estar em evidência, quer estar aparecendo, quer que fale coisas boas dela. Sabe, não é nada disso que Deus espera de nós. Nós precisamos aprender a reconhecer o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Nós somos pecadores, e Jesus Cristo é o nosso Salvador. É disso que nós precisamos nos lembrar constantemente. E Jesus diz claramente: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Por quê? Você perde tempo, você perde tanto esforço, tanto impulsionamento para fazer alguma coisa, e não chega em lugar nenhum. Quantas pessoas fracassam na vida porque não dão o primeiro lugar para Deus? E dar o primeiro lugar para Deus, irmão, não é só pensar nele em primeiro lugar, não. É fazer a vontade de Deus. É procurar na Sagrada Escritura saber o que é a vontade de Deus e fazer essa vontade. E muitas vezes fazer a vontade de Deus dói na gente, porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Muitas vezes o que nós queremos é fazer aquilo que o nosso ego determina. E é por isso que Jesus diz que nós devemos negar a nós mesmos. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quanta gente apostando aí em tantas oportunidades, emprego, estudo, formação, para vencer na vida, querendo vencer na vida. E quanta gente fracassa. Por quê? Porque não entrega a sua vida para Jesus. Irmão, Deus conhece o seu coração. Deus sabe se o seu coração realmente está com Deus. Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é real. Se você buscar primeiramente Deus e a sua justiça, não é só buscar Deus: ai meu Deus, vou orar todo dia, vou orar 10 horas por dia. Não é só isso. Buscar primeiramente a Deus e a sua justiça. Não é a tua justiça, mas a justiça de Deus. Aquilo que é justo aos olhos de Deus. Então Jesus disse: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É simples assim.
A palavra de Deus é simples, o evangelho é simples, mas nós gostamos muitas vezes de complicar, de querer fazer as coisas do nosso jeito, do nosso entendimento. Eu vejo assim, eu entendo assim. Não interessa como você entende, interessa como Deus entende, interessa como é. E a palavra de Deus é simples, Jesus é simples, o Pai é simples, o Espírito Santo é simples. Não tem complicação, não tem dificuldade, não tem uma nova revelação. A revelação é a mesma que sempre teve. É servir a Deus em espírito e verdade. Olha, se eu sirvo a Deus, eu não faço mais só o que eu quero. Se a minha vontade bate com a vontade de Deus, amém. Se não bate, eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Lá no horto, naquele momento em que Jesus ia ser entregue, a vontade do homem Jesus era fugir da cruz. Ele disse ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. E é assim que nós devemos fazer também. Jesus nos deixou exemplo, e seguir Jesus é andar nas pisadas de Jesus, exatamente como ele fez, como ele viveu. É por isso que Paulo disse: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Seguir as pisadas de Jesus, deixar ele viver na sua vida, não fazendo a sua vontade, porque Jesus disse: qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Olha, irmãos, eu joguei tanta coisa fora. Não jogar fora assim, né? Não quero mais, não. Eu deixei de fazer minha vontade quando eu aceitei Jesus. Foi difícil. Foi uma perseguição tremenda lá na Barra do Agudo. Basicamente, joguei fora toda a oportunidade que eu tinha para crescer na empresa, sair da lavoura, passar a ser motorista de caminhão ou trabalhar com alguma máquina. Meu pai me expulsou de casa, eu tive que pagar aluguel sem ter condições, ganhando um pouco mais que salário mínimo. Eu tive que renunciar a muita coisa. Eu perdi a oportunidade de fazer muita coisa para o meu bem, para seguir o Senhor, para obedecer a sua palavra. Mas a minha vida foi salva. Os irmãos conhecem a minha história. O Senhor recuperou tudo aquilo que eu havia perdido antes, no passado, que o inimigo havia roubado de mim, inclusive a minha formatura, e me deu uma vida maravilhosa. Eu tenho uma história de superação incrível que o Senhor escreveu na minha vida, que Ele quer escrever na tua vida também. Você só precisa abrir o seu coração e entender que não é a tua vontade que importa, é a vontade de Deus. Se você tentar salvar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor do Senhor, então você salvará a sua vida. E Jesus continua dizendo: por que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perdendo a sua alma? Eu fico pensando muitas vezes na arrogância humana, essa palavra granjear. Quer dizer, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu fico pensando como tem pessoas que se exaltam na humildade, se faz de humilde para se exaltar. Porque a pessoa às vezes ser ignorante não significa ser humilde, irmão. Quem não tem conhecimento, quem não tem bastante informação, muitas vezes é ignorante. Ignora o conhecimento, mas não quer dizer que seja uma pessoa humilde. A pessoa humilde, ela é simples. E alguns anos atrás eu frequentei uma igreja que tinha um pastor que queria fazer um sorteio na igreja, mas ele não queria falar em sorteio, ele achava que era feio. Então ele queria ser muito espiritual. Ele falava: olha, nós vamos granjear um prêmio aqui. Fazia a rifa, vendia, falava que aquilo não era rifa, aquilo era granjear. Coitado, né? Quanta ignorância. Eu tenho tanta pena de pessoas assim, que são ignorantes, que não sabem, não conhecem e despreza quem sabe, não quer aprender, perde a oportunidade de aprender. Eu fico tentando imaginar aqueles discípulos que Jesus chamou, aqueles 12 apóstolos, pescadores, cobrador de impostos e aquelas pessoas que estavam ali simples, se rejeitassem o ensinamento que Jesus lhes dava, o que seria deles? O apóstolo Pedro, um dos mais simples, um trapalhão, coitado, o apóstolo Pedro era um trapalhão, mas assim que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, o primeiro discurso que Pedro pregou, ele ganhou 5.000 almas para o Senhor. No segundo ele ganhou mais 3.000 almas. Então olha o que dá, a simplicidade, o Senhor pega ela e transforma numa virtude para ganhar almas. Ele acaba exaltando aquele que se humilha, mas ele humilha aquele que se exalta, porque Deus não ama o soberbo, irmão.
Olha o que aconteceu com Nabucodonosor. Ficou 7 anos louco, andando pelos pastos, comendo grama como se fosse boi, até reconhecer que Deus é quem domina sobre os reinos dos homens, que Deus estabelece quem Ele quer. A humildade sempre nos fará bem. Nós precisamos aprender a ser humildes, a ser simples como Jesus. E ele acrescenta: porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Porque essa é uma promessa que vai se cumprir. Jesus vai voltar na sua glória e na glória do Pai e na glória dos santos anjos. O Senhor vai voltar. E ele disse: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele virá. Então ele está avisando desde já: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também vou me envergonhar dele. Eu não vou apresentar ele para o Pai. Eu vou evitar ele, eu não vou nem olhar para ele, eu vou fugir dele, porque ele fugiu de mim, ele se envergonhou de mim, e eu vou me envergonhar dele também. Essa é a recompensa daqueles que não honram o Senhor com a sua vida. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Essa palavra enigmática, muitas pessoas pensam: puxa, não se cumpriu porque Jesus não voltou ainda, né? Mas se cumpriu sim. Essa palavra se cumpriu naqueles dias. O reino de Deus desceu, irmão. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles começaram a pregar o Evangelho, começaram a implantar o reino de Deus na terra. Daí vem toda aquela perseguição contra os cristãos, contra os discípulos, porque eles estavam implantando o reino de Deus na terra através da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que nós fazemos hoje também. Então, aqueles discípulos que estavam ali, eles viram a vinda do reino de Deus. Eles viram, eles não morreram, eles não provaram a morte até ver o reino de Deus sendo implantado. Não acabou ainda. Nós ainda temos muitas coisas para ver, para fazer, mas o reino de Deus continua sendo implantado na terra. Cada mensagem que você prega, cada mensagem que você compartilha, às vezes você não tem o dom da palavra, mas você pega uma mensagem, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com os amigos, você está ajudando a implantar o reino de Deus na terra. E essa palavra se cumpre na sua vida também. Em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns haviam partido já, mas na verdade o Senhor estava ali fazendo a sua obra. Então vamos continuar meditando na palavra de Deus, porque aqui certamente o Senhor tem uma palavra. Vamos tratar agora da questão da transfiguração. O pessoal que me acompanha já deve estar sabendo que a gente está meditando na palavra de Deus, versículo por versículo, tentando tirar uma lição de vida, tentando edificar as nossas almas na palavra de Deus, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A transfiguração, o que quer dizer essa palavra aqui?
Quer dizer que Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. Aquele Jesus que era o carpinteiro simples que palmilhava as praias da Galileia com a sua simplicidade, com a sua humildade, de repente ele começou a assumir a sua forma divina, ainda no corpo da sua carne. Por que ele fez isso? A glória de Deus, irmão, ela mata qualquer pessoa, qualquer ser humano que esteja em pecado. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus foi o homem perfeito. Jesus foi o modelo de homem que Deus quer criar. Jesus é as primícias da criação. Então, por isso, ele recebeu a glória de Deus no corpo dele e ele não morreu. Foi mais ou menos como ele foi visto por João na ilha de Patmos. Só que agora já na sua forma divina. Ali, porém, ele estava na forma humana. Agora, chama a atenção esse relato que diz o seguinte: 8 dias depois, basicamente uma semana depois dessa pregação em que ele orientou seus discípulos a carregar suas cruzes, então ele chama Pedro, Tiago e João e sobe ao monte e vai orar. Jesus tinha o hábito de subir ao monte para orar. Ali deve ter muitos montes. E eu fico pensando, por que ele ia no monte? Qual a diferença? Eu lembro de uma música mundana, quando eu era menino eu ouvia muito, que falava que ia subir o monte para orar. Acho que era Roberto Carlos, se não me engano. Mas sabe, não é para ficar perto de Deus, porque não é lá em cima do monte que você fica perto de Deus. Tem muitos crentes que têm esse mito: eu vou no monte para orar, lá vou estar mais perto de Deus. Irmão, perto de Deus é quando você tem intimidade com Deus. Você precisa adquirir essa intimidade. Não é no monte que você consegue intimidade, é falando com ele todo dia, toda hora, todo momento, contando para ele o seu sucesso, o seu fracasso, as suas fraquezas, as suas falhas, as suas incoerências, as suas dificuldades, as suas carnalidades. Reconhecendo que você é um pecador diante de Deus e pedindo ajuda para ele e dando glória ao seu nome, você adquire intimidade. Quanto mais você fala com Deus, mais ele fala com você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele se aproxima de você. Ele disse: eu amo os que me amam. E nós precisamos tomar isso como uma lição, porque nós não gostamos de desprezo. Nós não queremos ficar bajulando quem nos despreza. O Senhor também não. Ele vai dar prioridade para aqueles que buscam Ele. Então, Jesus subiu ao monte para orar porque, primeiro, ele precisava ir para o monte. Se ele ficasse em qualquer lugar, as pessoas achavam e juntavam uma multidão. Ele não tinha liberdade para falar com o Pai. Ele queria ficar a sós com Deus. Você precisa aprender muitas vezes, fechar a porta do seu quarto, ficar sozinho na presença de Deus, falar com o Senhor, deixar ele ouvir você, só você e ele, a sós com Deus, irmão. É muito importante isso. É assim que você vence muitas batalhas espirituais. Quando você fica a sós com Deus, você vence a você mesmo, seu pior inimigo. Não é Satanás, é você. E você precisa ficar a sós com Deus para você se vencer a si próprio, se quebrantar, aprender a passar por cima de você e se colocar na presença de Deus na forma mais humilhante possível para receber a bênção de Deus. Jesus precisava subir no monte. E ele chama seus 3 discípulos mais próximos para testemunharem o que ele vai fazer lá em cima. Como é que ele sabia? Ele não era onisciente. Não, nessa ocasião ele não era onisciente. Ele era apenas um homem. Mas o Espírito Santo na vida dele revelava: Jesus, hoje você vai receber a glória do Pai em você. Então ele chama aqueles 3 discípulos e sobe o monte. Vamos orar no monte. E sobe. E ali em cima do monte, então, ele começa a orar. E note que acontece tudo durante o momento da oração. Ele começa a se transfigurar. Já faz muito tempo, mas eu ainda me lembro. Eu frequentava a Igreja Batista quando eu vi essa transfiguração acontecer. Alguns irmãos fizeram limparam lá o meio do mato, lá na fazenda Barra do Agudo. Tinha uma fazenda ali perto, tinha uma reserva florestal, Rio da Mata, o nome da fazenda vizinha era Fazenda Rio da Mata. Fizeram aquela limpeza ali, uma espécie de uma lareira, iam para lá orar e começaram a me dizer: você precisa ir. Eu era novo na fé, eu tinha um ano de crente talvez, e eu falei: eu quero ir sim. E eu fui numa noite para ver se era verdade o que eles diziam.
os irmãos começavam a orar ali, e de repente o mato começava a brilhar. As folhas começavam a brilhar, as folhas secas, as folhas verdes, os bichinhos, a lagartinha que andava no mato começavam a brilhar, ficava brilhando, a glória de Deus se manifestava. E a gente vê que coisa engraçada, né? Um pastor da Assembleia de Deus um dia disse assim: isso é fogo fato, isso não é a glória de Deus. Mas era a glória de Deus, sim. Eu fui lá, eu vi, eu testemunhei a glória de Deus. E é assim que acontece quando você começa a orar, quando você começa a buscar Deus na sua simplicidade, na sua boa vontade, na sua dedicação, o Senhor manifesta a glória dele. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Jesus começou a orar e começou a se entregar na presença do Pai, e aquele homem, o homem Jesus, de repente começou a se transfigurar, e a glória de Deus não apareceu no mato, nem nos bichinhos ali perto, mas no seu próprio corpo. O seu rosto começou a ficar brilhante como se fosse o sol, as suas vestes começaram a ficar brilhantes, resplandecentes, ficaram brancas, e a glória de Deus se manifestou. Então os discípulos, eles estavam dormindo, eles estavam com muito sono, estavam cansados, certo, de viajar, de andar de um lado para outro, de servir, e eles deitaram no canto e foram dormir. Possivelmente era já uma certa hora do dia, e diz ali que quando ele começou a receber a glória de Deus, apareceram dois homens, Moisés e Elias. Moisés e Elias. E aí eu fico pensando como que é grande o poder de Deus, porque Moisés estava apenas em espírito, mas veio falar com ele. Elias, certamente um corpo glorificado, ou só o espírito, eu não sei, porque o mistério de Elias é que Elias está vivo há quase 3.000 anos. Elias está vivo há mais ou menos 2.900 anos, porque Elias nunca morreu. Elias foi arrebatado de corpo e alma para o céu, e a prova disso é que quando Elias foi arrebatado, as pessoas que estavam junto com Eliseu disseram: nós vamos procurar o corpo dele. Eliseu falou: não adianta procurar, porque vocês não vão achar o corpo dele, mas nós vamos procurar. Então Eliseu falou: pode ir. E eles foram, andaram para todo lado, nos montes, nos vales, e voltaram dizendo: não achamos nada. Ele disse: eu disse para vocês não irem, porque Eliseu sabia que Elias seria levado para o céu. O corpo dele não foi jogado em lugar nenhum. Só Deus sabe o que aconteceu, se ele foi transformado, mas acredito que não, que ele está em algum lugar escondido com Deus para ser transformado um dia, como todos nós seremos transformados pelo poder de Deus no grande dia do arrebatamento, né? Mas enfim, aparece ali Moisés e Elias falando com Jesus. No outro evangelho fala também que eles vieram falar a respeito do que aconteceria com ele logo nos próximos dias, que ele seria entregue, que ele morreria. E é o que diz aqui: os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Interessante o conhecimento dos mistérios no paraíso, né? A gente não sabe. Eu fico ansioso às vezes para ir para lá, porque lá deve ter revelação de muitas coisas que nós não temos aqui. Eles falavam: olha, você vai morrer logo, né? Não vai demorar muito, vai morrer em Jerusalém para se cumprir as profecias, né? Você, o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade, precisa morrer em Jerusalém. Então eles falavam da morte de Jesus em Jerusalém. E enquanto eles estavam falando disso, o apóstolo Pedro, de repente, ele abre os olhos, começa a despertar do sono e começa a ver aquela glória de Jesus ali, e aqueles dois homens. Interessante, ninguém falou para ele que era Elias e Moisés, mas ele sabia que era Elias e Moisés, né? Então, de repente, ele acorda assim meio atordoado e diz: Senhor, é bom a gente estar por aqui, porque nós vamos fazer 3 tendas. Uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. E diz a palavra que ele não sabia o que ele estava falando. Ele só falou porque ele tinha que falar alguma coisa. Ele estava tão perdido no que ele estava vendo ali, sem saber o que estava acontecendo. Então ele queria falar alguma coisa e ele disse isso. Acho que ele queria que alguém se identificasse, falasse: olha, eu sou Elias, eu sou Moisés, né? Mas isso não é importante, irmão. O que é importante é o que aconteceu. Isso é que é o importante. Que eles estavam ali testemunhando para dizer para todo mundo depois que Jesus se transfigurou. E lá numa de suas cartas, Pedro dá testemunho dizendo: nós mesmos vimos a sua glória, a sua majestade. Então, é interessante, hoje nós vivemos muitas vezes um cristianismo de mitos, de lendas, de mentiras, de invenções.
de novas revelações que são falsas, são mentiras. Porque a revelação não pode ser nova, ela é antiga. Deus é antigo, a Bíblia é antiga e a nossa fé tem que ser antiga também, irmãos. Para de querer inventar história, para de querer aparecer. Toda pessoa que aparece com uma nova revelação é um falso profeta, porque a revelação não é nova, ela é antiga. Ela é muito antiga. E Pedro aparece dizendo: olha, nós não vos fizemos crer na vinda de nosso Senhor seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pedro testemunha disso numa de suas cartas, e nós precisamos entender que era para isso que ele estava ali. E quando ele fala isso para Jesus: Senhor, vamos fazer 3 tendas, então vem uma nuvem, cobre todo mundo com a sua sombra, e quando eles estão na nuvem, sai uma voz que diz: esse é o meu filho amado, deem ouvido a ele, escutem o que ele tem para dizer, obedeçam ele, porque ele traz salvação para vocês. E quando soa aquela voz, então, de repente some tudo, e os discípulos olham para um lado e para o outro, não vê mais nada, está vendo Jesus sozinho, não está mais brilhando, não está mais transfigurado, e eles ficam calados, pensando: o que aconteceu? Né? E não fala para ninguém, com medo das pessoas falar: ah, esses caras estão doidos, porque se alguém fosse contar realmente, eles seriam reputados por doidos realmente, que é o que acontece muitas vezes, irmão. Eu lembro que eu evangelizei um rapaz em Bebedouro, na antiga Frutesp. Eu não vou falar o nome dele, mas foi mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio evangelizando aquele rapaz. Ele era difícil de entender, e teve uma vez que eu quis falar para ele: olha, quando Deus fala com a gente, nós precisamos nos humilhar. Ele falou: que Deus fala com você? O que, rapaz? Você é louco? Você acha que Deus vai falar com você? E depois aconteceu um caso na família dele. Deus fez uma cura tremenda. O irmão dele estava com um tumor no cérebro, o Senhor curou. E aí ele se converteu, e a família todinha dele se converteu. Tinha testemunho de Jeová, tinha pessoas da congregação cristã, todo mundo se converteu e foi para a igreja dele. Mas depois de crente ele se afastou de mim. Eu não entendi isso aí. Foi consagrado evangelista e nunca me procurou. Fui na casa dele 1 ou 2 vezes visitar ele, depois que eu parei de trabalhar com ele. E um dia eu convidei ele para vir dar o testemunho numa congregação em Terra Roxa. E depois ele se afastou, ele me tratava rispidamente, se afastou de mim. Falei: poxa, não entendo. Então, se ele não quer a minha companhia, não tem problema, vou oferecer minha companhia para quem quer, né? Mas foi feita essa obra aí, porque, irmão, a obra é de Deus, irmão. A obra é de Deus. Nós não precisamos ficar pensando no que nós vamos fazer, no que nós vamos falar, ou por que nós vamos falar, porque a obra é de Deus. Então eles se calaram naqueles dias, porque ia chegar um momento em que eles haveriam de dizer: olha, a obra de Deus é essa, Jesus é real, ele é real. É difícil crer, é difícil para aquele que não tem fé, para aquele que não tem a bênção de Deus na sua vida, aquele que não tem unção, irmão. Porque quem tem unção de Deus, essa pessoa, ela crê com a maior facilidade, como eles creram. Eles podiam ter pensado: está acontecendo aqui, pensar maldade, porque olha, os discípulos, os fariseus, por exemplo, os saduceus, os fariseus, quando viam Jesus fazer alguma coisa importante, algum milagre, falavam: isso aí é obra do diabo, ele está endemoniado. Eles falavam isso. Mas os discípulos, na sua simplicidade, reconheciam que aquele era o Filho de Deus que havia vindo para salvar eles. Eles só não aceitavam o fato da morte dele. Quando ele falava na morte, eles pensavam: não, o senhor não pode morrer, imagina. Como muitas vezes as pessoas falam pra gente, eles falam: puxa, está chegando o momento de eu ir para a glória, estou ansioso. Não, você não pode falar isso. Você tem que ficar mais tempo aqui. O pastor Leval sempre fala, né? Tem muita lenha para queimar ainda. Outro dia eu falei para ele, eu falei assim: agora que você está trabalhando para valer, rapaz, você acha que Deus vai te levar? Eu falei: não sei, né? Que seja feita a vontade de Deus. Se ele me deixar por aqui, eu quero continuar trabalhando, quero continuar servindo, eu quero continuar na presença do Senhor. Eu já perdi muito tempo, irmãos, eu não posso perder mais tempo. Eu não sei quanto a você, o que você está fazendo, mas eu quero dizer uma coisa para você: deixa o Senhor usar a sua vida, irmão. Deixa o Senhor te usar. Não perde tempo não, porque tempo perdido é um tempo que a gente não recupera mais. Essa é a mensagem de Deus, tá?
Essa é a mensagem. Nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus, ela é firme, ela é fiel, ela tem o seu propósito. E nada que acontece na nossa vida é por acaso. Meu filho está já na presença de Deus há quase 7 anos, graças a Deus. Deixou o cigarro, deixou a bebida, deixou as drogas. E algum tempo atrás ele começou um comércio de bacon. Ele produz o bacon, ele compra a carne do porco, a pá da barrigada, ele faz bacon, ele vende nas lanchonetes, ele distribui aqui na região. Tem sido muito difícil para ele, está enfrentando uma grande luta. Eu peço a oração dos irmãos por ele. Mas está lutando como ele pode. Aluguel atrasando, conta de água atrasando, conta de luz atrasando, sem saber o que fazer. E muitas vezes eu quero socorrer ele, mas não tenho condições. Então eu só oro para que Deus faça a obra da vida dele, porque está difícil. E ele me disse ontem, foi terça-feira, segunda-feira, tinha um cheque que ele recebeu, ele precisava descontar esse cheque para comprar o material que ele ia trabalhar essa semana. Ele não tinha condições, ele precisava daquele dinheiro. E aí ele me deu o cheque para depositar no banco, eu depositei, e a moça falou: olha, só daqui 2 dias. E daí 2 dias seria hoje, que é feriado, quer dizer, só 3 dias. Então ele não tinha condições. Falou: não, pai, pega o cheque. Ela fui lá, consegui resgatar o cheque e fui em Pitangueiras para descontar no banco, era o Banco Santander. Chegou lá, não tem caixa, eles não têm caixa para pagar o cheque. E eu voltei correndo para a viradora no Santander, fui no caixa, a moça falou: infelizmente a gente não faz mais isso, você tem que depositar o cheque. Falei: meu Deus do céu, o que eu faço? Falei: meu filho, vê se consegue trocar o cheque com alguém. Falei: não, pai, não tem jeito, deposita. Aí depositei o cheque sem saber o que fazer por ele também. Ainda mais esse mês a coisa foi muito difícil, erraram no meu pagamento, me marcaram 7 faltas, aula que eu não tinha, foi quase R$200 de desconto no meu pagamento, e atrasou também minhas férias, né? Eu recebo um sexto de férias, não recebi nada. Falei: Senhor, o que eu faço agora? Vou deixar nas tuas mãos. E ele falou para mim hoje que ele falou: não adianta eu murmurar porque não vai resolver, então vou dar glória a Deus, vou glorificar a Deus. Ele falou para mim. Meu filho amadureceu muito na fé nos últimos tempos agora, graças a Deus. Ele aprendeu a reconhecer que tudo é providência de Deus. E o pessoal não entrega a carne, o vendedor não entrega se ele não pagar o boleto de antes, da semana passada. Ele tinha que ter pago na segunda-feira, e não pagou. E ele ficou pensando, aí ele viu o caminhão por ali, o caminhão da entrega. Eu falei: eles não vão entregar aqui, eles devem estar conferindo para ver se eu paguei para entregar. Mas aí de repente ele foi almoçar tal, e estava na presença de Deus. De repente bateram lá na porta, ele saiu, eles estavam lá e entregaram toda a carne sem ele pagar o boleto. Glória a Deus, isso é obra de Deus, né? Ele ia ficar sem trabalhar essa semana, não tinha como fazer, não tinha como socorrer ele. Então é difícil, tá vivendo pela fé mesmo. Amanhã vence um aluguel da casa dele, não sabe o que vai fazer para pagar, tá difícil para ele. Ele está enfrentando muita luta. Descobriu uma hérnia de disco na coluna que vai precisar operar se Deus não fizer a obra antes. Eu espero que Deus arranque aquela hérnia de disco dele. E também um início de diabetes. Então é uma luta muito grande, porque ele resolveu deixar o mundo e servir a Deus e andar na presença de Deus. Os irmãos olhem por ele, porque eu sei que Deus vai dar vitória. A palavra de Deus é muito clara quando diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Eu fui provado, eu passei fome, irmãos. Passei fome, mas o Senhor me deu vitória. Olha a vida que eu tenho hoje. Olha as maravilhas que Deus fez na minha vida. Então vale a pena sofrer, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena confiar em Deus, porque no momento certo Deus nos dará vitória. Peço a oração dos irmãos, orem por favor, orem pela nossa nação, orem pelo Brasil, irmãos. Orem para o Senhor nos libertar dessa potestade que quer a todo custo nos escravizar. Eu creio que está chegando o momento da libertação, o Senhor vai nos dar vitória. Orem também pela igreja perseguida, para o Senhor socorrer o povo que está nas mãos do inimigo. Orem por mim, para o Senhor me dar saúde. Não quero que prolongue a minha vida, eu quero saúde para continuar servindo o Senhor até o último dia. Eu peço sempre ao Senhor, me ajude a honrar o Teu nome com a minha vida e me permita honrar o Teu nome
com a minha morte. E eu sei que o Senhor nos dará saúde. Eu estou orando por vocês, tem meu caderninho ali, apresento todo dia de manhã os irmãos que estão nas redes sociais, os irmãos que estão nas outras igrejas, né? Os irmãos que estão lá em Hortolândia, em Campinas, naquela região ali, os irmãos de Morragudo, Terra Roxa, os irmãos de Bebedouro, de Ribeirão Preto, de Sertãozinho e os irmãos de Viradouro também. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.